Olá, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus te abençoe. É muito bom te ter aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Paloma e este é o canal Páginas de Luz, né? Aqui estão as páginas de luz, a Bíblia, nossas páginas que iluminam a nossa vida realmente. E eu faço leituras de Gênesis, a intenção é chegar até Apocalipse, devagarzinho a gente vai caminhando em prol desse objetivo. E eu faço vídeos curtos, de no máximo aí 20 minutinhos, meia horinha, tá bom? Porque eu entendo que é um tempo que você consegue se dedicar aqui a se concentrar na palavra. E no último vídeo nós paramos em Êxodo capítulo 33. E no final do capítulo 33 acontece algo maravilhoso, algo simplesmente surreal, porque Moisés ele insiste ali que ele quer a presença de Deus perto do povo, perto dele, caminhando junto com ele. Ele insiste também em ver a glória de Deus. E nós sabemos, né, que ninguém pode olhar diretamente para Deus, né? Nós como seres humanos, a glória de Deus é tão santa que nós não conseguiríamos olhar para Deus frente a frente sem perdermos a vida. Mas ali acontece que Moisés ele vê Deus pelas costas. É um episódio assim sensacional. Se você perdeu, eu recomendo que você volte lá e assista. Mas então nós vamos continuar aqui no capítulo de Êxodo 34, e só para puxar o gancho, eu quero que você também se lembre que Moisés ele ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, e quando ele desceu do monte, na verdade Deus pediu para que ele descesse com pressa para ver o que o povo estava fazendo, porque assustados, perdidos, eles acharam que Moisés estava demorando muito para voltar, e eles acabaram construindo um bezerro de ouro para adorar ao invés de Deus. E isso causou ali a destruição das tábuas que Moisés tinha pego com Deus, né? Ele ficou tão chateado com o que ele estava vendo que naquele momento ele quebrou as tábuas, como quem diz, a aliança que nós tínhamos com Deus foi quebrada neste momento. Então aqui vamos iniciar o capítulo 34 já pegando desse gancho, porque olha o que Deus fala. O Senhor disse a Moisés, acompanha aí comigo: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte. Então aqui, o que aconteceu? Deus, maravilhoso como ele é, um Deus de recomeços, ele fala para Moisés que ele vai conceder a Moisés, então, as tábuas novamente, mas tem um detalhe muito curioso. As primeiras tábuas foi Deus que entregou para Moisés. E dessa vez, Deus pede que Moisés corte as tábuas e leve para ele reescrever. E isso mostra que a nossa restauração com Deus, ela também necessita do esforço humano. Ao passo que na primeira aliança foi Deus que concedeu, dessa vez, Moisés ele teria que talhar, ele teria que cortar as madeiras e levar para que Deus escrevesse novamente nelas. Então isso mostra que quando nós queremos restaurar a aliança com Deus, tem que haver também um esforço da nossa parte. E aí então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O nome de Deus é Javé, e ele anuncia isso para Moisés. O Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Então olha só, Deus ele começa a falar para Moisés sobre quem ele é, sobre o caráter dele. E essa é uma das passagens mais completas onde Deus ele fala como é o caráter divino dele. Então presta bem atenção, aqui ele fala: sou lento para me irar, cheio de amor e fidelidade. Como nós já vimos, né? Ele tem compaixão e misericórdia. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então aqui ele está dizendo, né, que ele é um Deus perdoador, misericordioso. E aí, no mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial.
Então Deus tinha ficado muito chateado com o que tinha acontecido e tinha dito para Moisés, né, que um anjo acompanharia o povo na viagem até a Terra Prometida. Mas aqui Moisés ele permanece insistindo: perdoa a gente e nos acompanhe nessa viagem, o Senhor mesmo, né? E o Senhor respondeu: faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra, e todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente, e expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então aqui Deus fala, né, que ele vai estar então restaurando essa aliança com esse povo. E ele vai adiante desse povo para estar trazendo livramento para eles, né? Porque ali na Terra Prometida já era uma terra pronta, né? Com muita fartura, com casas prontas, terras prontas, plantações prontas, mas tinham povos lá, povos inimigos. E então Deus ele tá falando, olha, eu vou fazer maravilhas com vocês, né? Então ele tá aqui falando para Moisés, Moisés, eu vou fazer maravilhas para vocês, eu vou abençoar muito vocês, e eu ainda vou na frente trazendo livramento para vocês. Olha quanta coisa linda que Deus promete para Moisés, né? E aí ele só fala assim, ó, tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para o qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados à deusa Azerá. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas, e você aceitará o convite, depois aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos, elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses, não faça para si deuses de metal fundido. Então aqui Deus está falando, nessa terra que eu estou levando vocês, tem povos lá, mas não é para vocês fazerem alianças com esses povos, né? Esses povos, eles são idólatras, esses povos, eles vão corromper vocês. Esses povos, eles vão chamar vocês para comer na mesa, para fazer casamentos com as filhas deles, mas não é para vocês terem aliança, porque senão vocês vão estar se corrompendo. E isso acontece na nossa vida. A partir do momento que você separa a sua vida para Deus, você realmente não pode continuar andando com pessoas que levam a vida numa bagunça. A gente tem que ter essa consciência até mesmo nos dias de hoje, de não fazer alianças com pessoas em situações degradantes que vão ferir essa aliança que nós criamos com Deus, né? Então, ele falou isso para Moisés, mas isso é válido até os dias de hoje. E aí é que ele fala, celebre a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias, coma seu pão sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abib, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Então aqui Deus ele não só está renovando essa aliança, entregando as tábuas de novo, falando as maravilhas que ele vai fazer, pedindo para ter cautela com quem ele vai encontrar pelo caminho, para não fazer aliança com quem não deve, e ele agora começa a falar das festas, as festas anuais que ele deseja que continuem sendo celebradas. Então, praticamente tudo que Deus tinha passado para Moisés anteriormente, na primeira subida do monte, ele está reforçando agora nessa segunda subida de Moisés no monte, porque ele subiu novamente. E aqui ele fala, então, se você não se lembra, essa festa dos pães sem fermento é justamente a celebração da Páscoa, né? Esse mês de Abib que fala aqui é o mês que para eles, né, onde foi celebrado a Páscoa, é o mês da Páscoa. Então Deus ele reforça a celebração da Páscoa. E as primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos de bois e ovelhas. Para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Aqui Deus está falando sobre as ofertas, né? Sobre os sacrifícios, os holocaustos, né? Essa consagração das ofertas. E aqui nesse momento, a gente continua vendo as primeiras crias consagrados a Deus ali no altar. Por que as primeiras crias? Porque é uma forma de mostrar que nós sabemos que tudo pertence a Deus e a gratidão de oferecer para Deus o melhor.
Nós não podemos oferecer para Deus qualquer coisa. Aqui, nesse caso, e também na nossa vida, quer dizer que nós devemos sempre oferecer a melhor parte para Deus, né? E esse resgate, então, ele fala, né? Porque o que que acontece? Animais que fossem consagrados ali no altar, mas que não fossem sacrificados, eles podiam ser resgatados. Ou seja, a pessoa podia pegar de volta esse animal, até para não ter um prejuízo, mas ela pagava esse resgate para poder receber o animal de volta. E aí, nesse caso, esse valor, esse dinheiro ficava para o templo, ficava para o sustento dos sacerdotes, né? E aqui continuando, você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Então aqui ele falando novamente sobre a importância do descanso, que ele valoriza o descanso, né? Trabalhar 6 dias, descansar no 7º. Celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra, 3 vezes por ano. Todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Então, 3 vezes por ano, os homens comparecendo diante do Senhor. Expulsarei as outras nações de diante de você e aumentarei seu território para que ninguém cobice sua terra enquanto você comparece diante do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereça o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento. Não guarde até a manhã seguinte carne alguma do sacrifício de Páscoa. Isso nós já vemos lá na Páscoa, né? Então, ele tá só retomando, mas nós já lemos a respeito disso e já explicamos a respeito disso, né? Inclusive sobre o porquê do pão sem fermento, a gente também já falou. Porque ali na saída deles, quando eles estavam sendo libertos, quando eles estavam ali na fase de libertação, podendo sair do Egito, podendo ir embora do Egito, podendo sair daquele sofrimento, o fato do pão sem fermento, porque quando a gente põe o fermento no pão, a gente vai esperar crescer. Mas nesse caso, para representar a pressa da saída, que Deus ele fez ali, eles saírem de uma forma apressada, eles fugirem, finalmente saírem daquela opressão, irem embora daquela opressão. Fugirem não, né? Porque Deus ele criou toda uma situação de forma que eles pudessem sair simplesmente andando, né? Eles não estavam fugindo. Eles estavam realmente indo embora porque o faraó foi obrigado a permitir que eles fossem embora. Deus ali, ele apertou o faraó até o faraó deixar eles irem embora. E ali eles não saíram de mãos vazias, inclusive saíram levando bens, posses, ouro, prata, tudo que eles precisavam. Os egípcios foram também obrigados a entregar para eles não saírem de mãos vazias. E nessa ocasião da saída, para representar a pressa, a velocidade com que Deus tirou todo esse povo de lá, por isso o pão sem fermento. Porque não ia dar para esperar um pão crescer. Não tinha como esperar o pão crescer. Então tem esse simbolismo da saída apressada, né? Deus ele fez um mover tão grande que mais de 600 mil pessoas saíram ali naquele momento, né? Então era muita gente e foi feito de uma forma rápida, né? Para ter essa lembrança desse momento. E não podia guardar até a manhã seguinte, né? Tinha que, se não consumiu, tinha que jogar fora. Quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor seu Deus o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. O Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Então, Deus está passando aqui os termos. Nada dessa aliança entre Deus e o povo é da cabeça de Moisés. Tudo é Deus explicando e falando como que essa aliança seria. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites novamente, e durante todo esse tempo não comeu pão e nem bebeu água. Então você vê que Moisés ele ficou inteiro ali, os 40 dias e as 40 noites, sendo sustentado pelo Espírito Santo, óbvio, senão seria humanamente praticamente impossível, é porque o Espírito Santo sustenta, né? Deus sustenta uma pessoa nessas condições, sustentou Moisés nessas condições, e ele ficou inteiramente só dedicado ao Senhor, a escutar o Senhor. E aí ele escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Quando Moisés, então, desceu, agora ele desce novamente. Então, quando Moisés desceu do Monte Sinai carregando as 2 tábuas da aliança, não, olha só que interessante, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão, o irmão de Moisés, e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Então, olha só, quando Moisés desce do monte, como ele ficou ali na presença de Deus, a hora que ele desceu, o rosto dele estava brilhando.
Tava brilhando muito o rosto dele. E o pessoal ficou com medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão, né? E os líderes da comunidade que se aproximaram, Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. E quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Então Moisés, falando ali com o povo, teve que cobrir o rosto dele com um véu, de tão brilhante que estava o rosto dele. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor. Então, quando ele estava lá na tenda falando com Deus, ele tirava o véu, depois ele colocava o véu, porque ele ficou literalmente brilhando. E eu já vi isso. Na verdade, quando Deus assim me resgatou, quando Deus me chamou, quando Deus me laçou, aconteceu isso. Eu vi uma pessoa literalmente brilhando, tinha uma multidão, e eu vi uma pessoa que estava com um brilho, mas um brilho que eu falei, que brilho é esse? E eu me aproximei dessa pessoa e eu falei, você tá diferente. E a pessoa falou, é Jesus. Então, realmente, quando a pessoa ela tem intimidade com Deus, ela tem presença com Deus, você percebe o brilho que a pessoa fica. Isso é real, porque eu mesmo já vi. Não digo que o rosto da pessoa estava brilhando igual o de Moisés, não. Mas eu senti ali que a pessoa tinha uma luz diferente. Talvez você já tenha percebido isso em alguém. E aí, então, capítulo 35, para finalizar. Instruções sobre o sábado. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: Estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total. Um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Então isso a gente já viu, né? Ofertas para o tabernáculo. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isso que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Então você vai se lembrar. Vai ser construído o tabernáculo, vai ser instituído os sacerdotes que vão trabalhar nesse tabernáculo. Eles têm vestimenta. Então, tudo agora que Deus instruiu vai começar a ser feito. E nesse momento, Moisés ele pede então doações, ofertas de todo o material que precisava ser arrecadado, recolhido, para justamente construir aquilo tudo que Deus passou. Então, ele pede tudo isso. Todos que são artesãos talentosos venham e façam tudo que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para iluminação. Ele vai falando tudo que vai precisar. O altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção, incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte. É uma lista, né? Nós já vimos e aqui ele está passando então para o povo tudo o que precisava ser feito. A cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas consagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Então aqui ele passou toda a lista, todas as instruções, tudo que precisava, pediu as doações para que tudo isso fosse feito. E então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés, e todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com as ofertas para o Senhor. Então, aqui ninguém foi obrigado a doar nada. As pessoas de coração generoso que se sentiram de fazer as doações de coração. E quantas vezes, né, já foi falado aqui, quando a gente vai ofertar qualquer coisa para Deus ou para a casa de Deus, a gente tem que fazer de coração generoso, coração aberto, não por se sentir obrigado. Né? Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas.
Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro, na forma de argolas, brincos, anéis, colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelo de cabra para fazer os tecidos, pele de carneiro tingida de vermelho e couro fino, os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor, e todos que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam os fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram a usar sua habilidade para fiar o pelo de cabra. Então as mulheres foram ali se movimentando, né, para poder costurar tudo. Os líderes trouxeram as pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, dessa forma, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Você vai se lembrar que nós também já tínhamos falado sobre isso. Porque lá no monte, Deus já tinha falado para Deus. Deus já tinha falado para Moisés que escolheria a dedo esses artesãos, né? E o Bezalel tinha sido escolhido por Deus. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel, como também, você lembra, eram dois, né? A Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. Então você se lembra que Deus, ele já tinha escolhido a dedo esses dois homens, esses dois artesãos, para fazerem, né, todo o trabalho artístico do tabernáculo e ensinar outros homens também. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. E a gente finaliza aqui, e eu já tinha falado o quão interessante é, porque a gente imagina que o Espírito Santo, ele capacita para falar em línguas, para curar, nos dons espirituais, mas o Espírito Santo aqui claramente também capacitou esses homens para trabalhos manuais, para trabalhos artísticos, né, para um talento ali de especialidade, né, isso é maravilhoso. Então nós encerramos aqui essa passagem, né, com a restauração da aliança, com a restauração ali das tábuas, as instruções repetidas para Moisés, que ele passa para esse povo. O episódio interessantíssimo de que Moisés, ele ficando na presença de Deus, ele desceu de lá brilhando, e isso realmente acontece. As pessoas que têm intimidade com Deus, elas brilham, elas têm realmente uma luz, né? Mas tudo vem da glória de Deus, né? Nunca é mérito nosso nada, é sempre para a glória do Senhor, né? E que mais? É bom a gente sempre ter em mente, né, que Deus, ele é um Deus de recomeços. Então eu quero fechar esse vídeo aqui falando para você. Se você sente que você tá um pouquinho ali distante de Deus, você tá querendo renovar essa aliança, você tá querendo recomeçar com Deus, agora é a hora, porque Deus, ele tá sempre de braços abertos para você. Às vezes a gente fica ali tímido, falando: ai Deus, eu pequei, eu errei, eu não vou mais buscar a sua presença, eu não me sinto digno. Mas não pense assim, porque Deus, ele tá lá, ó, de braços abertos, esperando por você. Você pode falar com Deus. Normalmente o véu já foi rasgado. Isso representa que nós temos acesso à presença de Deus, nós podemos falar com Deus como o nosso amigo. E aqui fica claro, né? Nesse episódio, justamente ele próprio fala: eu sou um Deus que tardo em me irar, que tenho compaixão, que tenho misericórdia, que perdoo. Então, sabendo dessas características que Deus tem, do jeito que ele é, não demore mais, já vai buscar a renovação da sua aliança com ele agora mesmo. Corre, vai falar com ele, que ele é nosso pai, ele é seu pai, tá bom? Um beijo imenso pra você, obrigado por acompanhar até aqui e te vejo no próximo vídeo.